Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus do Vendo e hoje nós trazemos um convidado também muito especial e mais que especialista, né, William? Exatamente. Hoje a gente trouxe aí o Maicon, que é especialista em vendas do agro, e ele vai trazer aí todo o seu conhecimento, porque além do agro, ele entende muito de vendas. Então vamos bater um papo aí com ele, não é isso, Maicon? É isso aí, gente. Vamos para cima. O objetivo é compartilhar um pouquinho sobre vendas, sobre estratégias, sobre negócios, sobre comportamento de equipe, enfim, para auxiliar vocês aí a alcançar uma melhor performance também nas suas vendas. Perfeito. Na verdade, eu estou interessado em perguntar uma coisa que eu já tinha pedido licença para o William e eu quero agora já começar com essa pergunta para a gente ir dando uma direção para a conversa. Maicon, vamos lá. Eu quero começar perguntando, Maicon, qual é a característica, olha só a pergunta, qual é a característica que você vê entre os seus mentorados, aqueles melhores vendedores, qual característica em comum eles têm? Estou perguntando isso para a gente conseguir já, agora no começo da conversa, ver esses detalhezinhos e o povo já ficar esperto. Então, eu queria começar por aqui. Massa, Matheus. Eu acho que assim, cara, o principal, determinação e o desejo pelo crescimento, né? Porque é aquela coisa assim, muita gente no dia a dia a gente ouve falar que eu preciso me motivar, eu preciso ter motivação e tudo mais. E um cara determinado, ele não precisa de motivação, porque por si só ele faz o que precisa ser feito para conseguir chegar no resultado que ele está buscando chegar, sabe? Então, a determinação é o que vai fazer o cara se dedicar, a determinação é o que vai fazer ele buscar aprendizado, a determinação é o que vai fazer ele estudar, a determinação é o que vai fazer ele prospectar mais do que a maioria prospecta, a determinação é o que vai fazer ele sair de casa mais cedo e voltar mais tarde. Então, eu acho que a determinação, cara, é algo que o profissional de vendas precisa ter, isso precisa pulsar na veia dele todo dia, cara. Perfeito. É aquele ditado, né? O extraordinário é o ordinário feito todo dia. Não tem como Ponto. É fugir isso aí. disso. É isso aí. É, E Maicon, eu gostaria de entender aí um pouco mais como que você se tornou especialista em vendas, qual que é a tua trajetória aí dentro desse ramo? Massa, William, chamando ele de Matheus, Matheus de William aqui agora. Mas, cara, partindo lá do início, sabe? Inicialmente, o Michael, com 17 anos, tinha uma vontade de crescer, uma vontade de fazer alguma coisa diferente, uma vontade de, enfim, ser profissional, porque na época eu estava lá concluindo o meu segundo grau. E aí foi quando eu tive a minha primeira experiência profissional, fui trabalhar de pacoteiro no supermercado. E lá naquele pacote, lá sendo pacoteiro do supermercado, um belo dia, para quem já me conhece, já quem já me escuta aí há algum tempo, talvez já me ouviu até contando essa história, mas um belo dia eu fui fazer uma entrega de compra para uma senhorinha. E aí, cara, naquele caminho, quando eu levei o carrinho de compra para ela, que o carrinho estava cheio, estava massa, porque aquele carrinho não batia, né? Daí, quando eu cheguei na casa dela, ela pegou e me deu um punhado de moeda para agradecer o que eu tinha feito por ela, né? Cheguei lá, tive que subir 3 andares de escada, ainda levando as compras para ela. Quando cheguei lá em cima, ela me deu as moedas e pediu, né? Falou assim: olha, para que você possa comer, enfim, almoçar e tal. Ela me deu um dos melhores almoços que eu tive naquele dia, Legal. mas ali uma chave virou, cara, porque eu pensei assim: eu falei, cara, não é assim que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Tipo, se eu tiver que ficar contando moeda, a coisa não vai acontecer. Fiquei um tempo lá naquele supermercado, e aí depois disso eu fui panfleteiro na rua para uma empresa chamada Microlins, isso lá em 2004. Ah, sim, E aí foi quando eu tive um primeiro contato com a área comercial, assim, que foi quando, enfim, eu panfletava para gerar lead, né, cara? Então sim. essa era a uhum. maneira lá em 2004 que a gente usava ali, 2004, Captação de leads. 2004 para captação de lead, exatamente. E aí eu fiquei um tempo lá. Depois disso, eu tive uma oportunidade para trabalhar na Secretaria da Agricultura do Estado, na época como auxiliar agropecuário. E ali eu consegui crescer muito profissionalmente, no sentido assim de ampliar minha visão, conhecer muita gente, fazer muito relacionamento. Acho que foi uma das escolas que eu tive assim para aprender a lidar com pessoas, porque, cara, eu era um bicho do mato, velho. Eu era lá dos interior de Toledo, então assim, eu só convivi e vivia com as pessoas que eram muito próximas a mim. E ali eu tinha que visitar produtor rural todo dia, numa situação diferente, porque lá naquela época eles me esperavam chegar, né? Eles esperavam um serviço que eu podia levar para eles.
E aí, um tempo depois, isso 3 anos depois, eu fui trabalhar numa cooperativa. E ali foi que eu tive o meu primeiro contato com venda mesmo, né? Quando eu tive a oportunidade de atender produtores rurais lá na época, e aí eu entendi o que era vender no agro, o que era dinheiro no agro. Eu atendia, enfim, movimentações lá na época, tipo, na casa de meio milhão, R$ 1 milhão. Isso era muita grana, pensando Sim. em 2008, né, cara? Ah, E, mas enfim, a partir dali, depois disso, eu montei uma empresa de representação comercial, fui trabalhar com venda de insumos. Fiquei 1 ano nessa cooperativa, né? Daí fui para a empresa, montei a empresa, vendia insumo, vendia semente, vendia defensivo, enfim. Isso aí durou praticamente 2 anos e pouco. E aí, depois disso, eu quebrei, me lasquei, consegui falir meu negócio lá naquela ocasião. E aí eu já começo a talvez trazer um pouco do conteúdo em si, né? Porque um dos meus maiores limitantes, isso era algo que eu não reconhecia naquela época, era justamente o fato de eu ter as minhas crenças contra os vendedores, né? Eu não tinha essa consciência. Tipo, para mim era fazer visita e se o cara tivesse intenção ou tivesse vontade de comprar, eu venderia para ele. Só que não é assim que o jogo funciona. A gente sabe que em um mercado que é extremamente competitivo, independente de qual ele seja, a gente precisa, enfim, gerar valor, a gente precisa mostrar para o cara que existe sim. benefício naquilo que a gente está levando. Mas eu não sabia fazer isso. Então, no meio disso tudo aí, eu quebrei, fui trabalhar para uma indústria daí na época como representante comercial, né? Fechei a minha empresa de representação e fui representar outra marca, mas aí eu precisava aprender alguma coisa que eu não sabia, né? Então, até então, eu tinha concluído a minha primeira graduação, eu sou biólogo de primeira formação, depois disso, Olha só. talvez nem vocês sabiam disso, né? Não. Eu já Depois sabia. disso, depois disso, eu fui para agronomia, no terceiro ano da agronomia, que foi quando eu estava ali numa situação financeira complexa, e entendendo que no final da história eu ia ter que trabalhar como vendedor mesmo, porque era o que a maioria daquela turma queria fazer. Eu peguei, tranquei a faculdade e fui para representação. E foi muito bom, porque foi um momento assim, foi um start, foi quando eu consegui ter os maiores resultados. Mas isso por quê? Por ter começado a buscar ferramentas que eu não tinha antes, né? Por Sim. começar a estudar vendas, por começar a entender comportamento de pessoas, e a partir dali, enfim, passaram-se 14 anos praticamente trabalhando no agro, né? Nossa. 2018 a gente encerrou para começar a atuar dentro da área de consultoria. 2019 decidimos então projeto solo, né? Então esse projeto solo nasceu aí com Arshot, inteligência comercial, né? O objetivo de levar realmente estruturação de processos, treinamento de equipes comerciais, né? Trabalhar, né? A gente trabalha hoje basicamente com 3 grandes pilares, que é comportamento, estratégia e inovação. Então, era isso que a gente levava ali inicialmente para dentro das empresas. 2022, a gente reposicionou isso muito por prezar por algo que eu acho que faz parte da minha essência, que é aquela história assim: faço o que eu digo e faço o que eu faço, Ah, né? sim. Então, dentro das consultorias, a gente teve a oportunidade de fazer a implementação do processo comercial aí com vocês no Vendo, no ano passado, né, Isso, 2022. isso. Uhum. E assim, vocês me ouviram e me viram falando muito sobre posicionamento, né? Então, a Exato. necessidade da gente se posicionar como especialista para um determinado mercado. No meio desse trajeto aí de 2019 para cá, a gente atendeu empresas dos mais diversos segmentos, né? Então, a gente atendeu desde clínica odontológica, empresa de software, aí uma delas foi vocês, né? A Mark Isso. Sistemas, uma outra empresa também, enfim, mas tiveram outras. A gente atendeu loja de confecção, a gente atendeu empresa do agronegócio, enfim, fazia um pouco de tudo, né? Mas quem quer fazer tudo, muitas vezes não é bom em nada, né? Então, Exato. foi o ponto que no ano passado, 2022, era julho de 2022, eu senti a necessidade de reposicionar a marca, né? Visto que estava dando certo, mas podia dar muito mais certo. E a Uhum. partir dali surgiu os Gigantes do Agro, e junto com os Gigantes do Agro, enfim, estamos aí construindo a maior escola de vendas do agronegócio brasileiro, sem dúvida nenhuma. Com certeza. A gente vendo toda a tua trajetória e tudo que você vem fazendo, com certeza esse projeto que você está fazendo vai dar muito certo. Se você vê pelas postagens, na verdade já deu, né? O Maicon tem até fãs agora espalhados no É. Brasil e tudo mais.
Pô, mas é louco isso aí, cara, porque eu vou te falar assim, tem algumas coisas que eu não tô acostumado ainda, né? Aí eu tava em Brasília, né, numa feira agropecuária que tem lá, né, que é uma das maiores feiras ali da Uhum. região. E aí eu cheguei para visitar um parceiro de negócio, que a gente começou um relacionamento através do digital e através do Instagram. Eles têm uma empresa de marketing voltada para o agronegócio, né? Legal. E aí eu fui fazer uma visita para ele na feira. Aí cheguei na feira, estava lá no stand que ele estava participando, e aí chegou uma das consultoras que estava lá, na verdade, uma gerente de vendas que estava lá no stand, e falou assim: Ah, você não é o Maicon Giacomini? Eu falei: Sou. Ela falou assim: Ah, eu te acompanho no Instagram, consumo seu conteúdo, aplico no meu dia a dia. Eu falei, Olha Orra, aí, que massa, diferente, né? né, cara? Que legal. Totalmente atípico, assim, daquilo que a gente estava acostumado, né, cara? Mas muito feliz em saber que a gente está chegando um pouquinho mais longe aí. Ah, mas o reconhecimento uma hora vem, né, Maicon? É assim, é inevitável que fazendo com constância, com valor, que é o jeito que você costuma trazer em seus conteúdos, muito valor, né? Tanto que apesar de ser focado em agro, muito das coisas que você fala lá, eu trago aqui pro processo do vendo. Muitas das coisas que você fala, até hoje, que se encaixa em empresas de agro, a gente consegue encaixar em todas as outras empresas, em todos os outros segmentos, justamente porque são coisas que não são específicas do agro, são processos comerciais, e às vezes o pessoal confunde muito que, ele é especialista em agro, então ele não pode me ajudar ou ele não vai conseguir resolver as vendas aqui da minha empresa. Na verdade, muitas das dicas que o Maicon dá lá no Instagram, cara, se encaixa perfeitamente em qualquer empresa. Então vale muito a pena, é um conteúdo com muito valor. E isso aí, Matheus, eu acho que, né, como você mesmo disse, e isso é muito sobre, eu acho que a maturidade que a gente passa a ter com o passar do tempo, sabe? E eu falo maturidade no sentido da gente entender o que nos aconteceu ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória. Para Sim, quem está escutando aí ou assistindo o podcast, muitas vezes a gente tem aquela. A gente passa por momentos desafiadores, todos passamos, sim. né, cara? Para quem vende, então, desafio é a palavra, talvez a palavra-chave, né, cara? É diário, né? É diário, exatamente. Você virou um mês ali, começa outro e você está sempre, não sempre no zero, mas a cada 30 dias você voltou para estaca zero para recomeçar todo o processo, né? E uma das coisas que eu particularmente aprendi com o passar do tempo é que tudo aquilo que eu passei antes de chegar até aqui, momento presente, serviu justamente para me formar e para me tornar quem eu sou hoje, né? Então, cara, se lá com 17 eu passei pela prova de fogo que eu passei para tomar aquela decisão, sair de casa, foi por isso. Se eu tive que trabalhar primeiro de pacoteiro num supermercado, é porque talvez uma das coisas que eu precisava era ter humildade. Se eu Sim, fui panfletar na rua, talvez uma das coisas que eu precisava era aprender a arriscar mais. Se eu fui trabalhar lá na Secretaria de Estado, uma das coisas que eu precisava provavelmente era aprender a me relacionar com pessoas, coisas que eu tinha muita dificuldade de fazer, porque eu era tímido, era envergonhado, enfim, Sim. era relativamente introspectivo mesmo. Então, Matheus, às vezes a gente pensa assim, porra, cara, é difícil a gente aprender, é treino, velho, isso aqui é treinado, né? Foi uma habilidade desenvolvida. Se eu quebrei o negócio lá em 2012, 11, é porque eu precisava quebrar aquele negócio também, tinha que dar errado. Se eu não aprender, tivesse né? tido a oportunidade de ir para o balcão da cooperativa, talvez eu não ia entender o que era vender no agro. Eu sabia o que era, enfim, trabalhar no agro, porque a minha vida inteira eu tive lá. Sim. Mas a venda propriamente dita eu nunca tinha feito. E, cara, todas as passagens, né, cara? Acho que tudo isso aí serviu para me construir e chegar até aqui, né, cara? E principalmente para quê, né, Matheus? Onde que eu chego com isso, né? Quando você falou assim, ao processo de vendas, cara. Eu comecei a aprender a vender no agro, né? Foi ali que eu tive uma primeira experiência, mas a primeira experiência de prospecção foi lá na Microlins, panfletando na rua, né? Sim. Entregando panfleto em frente de escola, fazendo aqueles cadastros de aluno, aquele negócio que depois a gente fica importunando, né? A gente ficava importunando alguém depois ali para vender uma matrícula de alguma coisa. Enfim, mas foi assim, né, cara? E o processo comercial, como um todo, cara, o processo é o mesmo. O que mudam são as particularidades, as configurações dentro desse processo. Mas o processo é exatamente a mesma coisa. Então, para bom entendedor, minha palavra basta, né? Então, o cara que tem vontade de aprender,
E isso é uma das coisas que com o tempo eu fui entendendo. Talvez a coisa mais importante que ele tem que fazer para inovar naquilo que ele faz é fazer algo diferente daquilo que ele está acostumado a fazer. E aí Sim. eu já vou dizer assim, olha, cara, o meu principal aprendizado como profissional na área de consultoria, de treinamento, de mentoria, foi ter durante um tempo não trabalhado somente no agro. Porque se eu saio lá em Uhum. 2018 da estrada, como eu saí, para vir para o agro, para trabalhar com consultoria no agro, eu estaria com aquela mesma configuração e cheio de limitações como eu tinha. E quando eu falo em estar cheio de limitação, é por quê? Porque o meu jeito de ver era aquele jeito que eu aprendi até ali. Então, assim, eu tinha minhas crenças, sabe aquele negócio assim, pensar assim, funil de vendas não se aplica no agro, porque o nosso ciclo de venda é diferente. Sim. Aí você vai pensar, tipo assim, estratégia de venda, se pegar um spin selling não é exatamente o que funciona. Processo de prospecção é diferente, o digital não funciona no agro. Cara, quanta crença que eu tinha. Uhum. E quando eu fui para dentro de outras empresas, né, eu comecei a enxergar um mundo diferente. Eu precisei naquele momento me reinventar com relação ao que era a venda para mim. Então isso me forçou a aprender muita coisa nova e a entender muita coisa nova, né? E isso é um dos principais diferenciais naquilo que a gente leva, aquilo que a gente tem construído nas empresas aí. Beleza, Michael. Então, depois de você ter contado aí é, toda a tua trajetória, todas as suas experiências, né, e tudo aquilo que te ensinou até você formar hoje todo esse conhecimento que você transmite para muitas pessoas, né, com certeza você sabe dizer quais são as principais características aí que um negociador tem que ter, né, como que você identifica um bom negociador ou o que eu tenho que fazer aí para ser um bom negociador em vendas? Massa, William, excelente pergunta, cara. Eu acho que assim, ó, uma das coisas que é muito comum a gente perceber é que a maioria dos profissionais que trabalha com vendas, primeiro, né, a maioria deles não gosta de se desenvolver. Provavelmente não é o caso de quem está ouvindo o podcast aqui ou está assistindo, porque esse cara, ele busca conhecimento, ele busca Sim, desenvolvimento. Mas a grande maioria tem essa limitação, tipo, eu não preciso aprender, eu estou vendendo bem, tá tudo certo. O cara ele acredita, né, ainda que é aquela questão do dom. é, E hoje a gente já sabe que venda é ciência, venda é processo e venda é estratégia. Aonde que eu quero chegar com isso? A gente precisa deixar de lado um pouquinho aquela coisa assim de que nós somos só operacionais do negócio, né? Então, muitas vezes a cabeça do cara que é o profissional de vendas, do negociador, como você colocou, do vendedor, do consultor, enfim, a nomenclatura não importa, mas é aquele cara que está levando alguma coisa para alguém, alguma solução para alguém. A cabeça desse cara é muito cabecinha de peão, tipo assim, de seguir aquela batidinha dele todo santo dia. E isso. aonde que eu quero chegar com isso? Cara, quando eu falo que a gente trabalha três grandes pilares dentro dos nossos processos, que é comportamento, estratégia e inovação, vou isolar isso para duas coisas, né? Mas vamos trazer para a questão comportamental e para a questão estratégica. Né? Pensando em comportamento, no comecinho ali o Matheus tinha me provocado com relação a qual a principal característica. E eu falei sobre a determinação, né, cara? Então a determinação é ser Sim, insubstituível. Não adianta. Se o cara não quiser é o que eu sempre falo assim, ó, normalmente numa turma de treinamento, uma consultoria, processo onde a gente, enfim, trabalha com pessoas, no começo eu queria que todo mundo saísse dali com a chave virada. Mas aí eu passei a entender que só tem uma pequena fatia das pessoas que normalmente participam desses processos que realmente vai incorporar as sim, estratégias e que vai aplicar. Então, assim, o que que o cara precisa? Ele precisa abrir, né, a mentalidade dele, isso é por dentro, não é por fora. Ele precisa tomar essa decisão para que, se ele não é o cara mais determinado do mundo, que ele passe a compreender alguns recursos que ele pode colocar no dia a dia dele. Então vamos lá. É o cara ter autoconhecimento, né? Ou seja, conhecer os seus padrões comportamentais, conhecer o seu próprio perfil comportamental. É o cara ter minimamente autocontrole, porque a gente sabe que no nosso dia a dia existe uma galerinha que é meio ansiosa aí, né, Matheus? é, Um E aí, pouco. quando o cara é ansioso, ele acaba sofrendo muito, porque a ansiedade é uma coisa Sim. que limita muito, né, a possibilidade de crescimento, a possibilidade de construção de melhores resultados, enfim, por conta disso. Aí a gente tem que levar em consideração
que como profissional de vendas eu tenho que ter empatia, porque eu preciso saber me colocar no lugar do outro, preciso compreender, entender o meu cliente, entender o porquê que em alguns momentos ele talvez tenha dificuldade para tomar algumas decisões, e aí eu, com a experiência que eu tenho, eu vou facilitar, eu vou ajudar ele a tomar essas decisões. Eu preciso ter automotivação, por mais que eu entenda que a motivação não é o grande calcanhar de Aquiles, pelo Sim. contrário, mas eu preciso conseguir me automotivar de certa forma. E aí, quando eu entendo o meu comportamento, pensando em perfil comportamental, né, para quem não conhece, a gente trabalha dentro do nosso projeto com a metodologia, que é a metodologia do Profiler. O que a gente procura entender é entender, cara, quais são os meus padrões comportamentais. E por que que muitas vezes eu tenho dificuldade para tomar algumas decisões, por que que muitas vezes eu tenho dificuldade para entrar em movimento. Quando eu consigo entender isso, eu vou lá e trabalho isso com o cara, para conseguir colocar ele em movimento. Outra coisa, saber gerenciar relacionamentos, né, cara? Uma coisa que a gente percebe que o profissional de venda sofre muito sobre isso, né? Por quê? Porque, de um modo geral, nós vendedores somos extremamente competitivos. E a competitividade, ela fala muito sobre um animalzinho que eu tenho dentro de mim ali, que ele acaba sendo muitas vezes dirigido pelo meu próprio ego. Então, tipo, ou aquela sensação, né, ou aquela necessidade de querer ser melhor do que o outro, muitas vezes, dentro do time, ela é positiva, porque isso vai fazer eu me dedicar mais. Mas na venda ela não é positiva, porque muitas vezes eu pego um cliente que ele é cético para algumas coisas, e se a gente entrar num espírito de competição com ele ali durante uma discussão, uma conversa de vendas, uma negociação, no final das contas, nós vamos estar os dois defendendo o nosso ponto de vista. E É, ninguém vai estar preocupado em resolver o problema. Só que Aonde um que eu vai ficar chego mais com longe isso? de bater a meta, né? Um vai ficar mais longe de bater a meta, exatamente. Mas aonde que eu chego com isso, cara? Aí é onde entra a importância de quê? De eu ter minha estratégia, né? Então, de eu conhecer realmente, entender sobre prospecção, entender que existe uma coisa chamada níveis de consciência do meu cliente, e o meu principal objetivo na prospecção não é vender, e sim ajudar ele a descobrir coisas que talvez ele não sabe, ele não percebeu que ele precisa, Uhum. entendeu? Então, eu sou esse facilitador para ele. Uma outra coisa importante dentro desse processo é também ter a habilidade, eu digo que é habilidade porque isso a gente desenvolve, não é algo natural, nem para todos, mas de fazer uma boa preparação de vendas, ou seja, eu ser um profissional primeiro organizado no que diz respeito à minha agenda, ao meu dia a dia, mas também, pô, eu vou para um atendimento, eu vou para uma reunião, eu minimamente estar preparado para essa reunião. Então, eu buscar levantar informações do cliente de uma maneira, vamos dizer assim, antecipando a reunião que eu vou ter, levantar essas informações com antecedência, buscar entender um pouco mais sobre a empresa, entender um pouco mais sobre o negócio, entender um pouco mais sobre o cenário daquele mercado que eu estou atendendo, enfim, porque isso me dá condição de eu ter uma melhor argumentação com o meu cliente. Né? Eu não discutir durante uma fase de negociação, e sim eu buscar compreender e a partir disso direcionar, levar, enfim, um melhor posicionamento e principalmente ser um bom negociador, né? Porque negociação ela não está só no nosso dia a dia de vendas, a negociação está em tudo na vida. Então, sim. se no meu dia a dia de vida eu não estou conseguindo obter resultados positivos nas coisas que eu preciso fazer, pode ser que eu não seja um bom negociador, né? Pô, vou pegar exemplos. Dentro da minha casa, eu não consigo mostrar para minha esposa que é uma decisão que eu quero tomar é positiva. Beleza, cara. Se eu não consigo mostrar para ela isso, talvez eu não estou conseguindo mostrar algo para o meu cliente também. Ah, no meu dia a dia, no meu relacionamento com os meus filhos, vamos imaginar assim, eu não tenho habilidade para mostrar ou para direcionar eles para um caminho que é positivo. E aí muitas vezes eu tenho que ser autoritário, gritão, mandão, para mostrar para eles que quem manda em casa sou eu. Sim. Aí eu tenho uma equipe de colaboradores que eu não consigo enganjar, motivar, direcionar e eu preciso estar sempre metendo pressão. Cara, talvez eu não sou um bom negociador, eu não sei fazer negócio. Então, cara, se resumir isso aqui, dá um livro, né? Não dá só Sim. um podcast, porque realmente as principais habilidades elas estão relacionadas ao contexto comportamental e ao contexto estratégico. Acho que isso aí, o profissional de vendas precisa entender que inteligência emocional já não é mais conversa de coaching, e sim é algo necessário. A gente vê aí o quanto de, enfim,
de medicamento tá sendo vendido para a galera que Uhum. tá ansiosa, que tá em depressão e tudo mais. Ah, beleza, tem casos clínicos, sim, de fato tem casos clínicos. Mas em grande parte, boa parte do que se toma aí é por a gente não saber controlar o animalzinho que está dentro de nós. Né? Isso é autoconhecimento. Exato, Sim, até pegando um pouco do que você estava falando ali, Michael, a gente não tem mais aquele vendedor que era só o conversador, né? Aquele vendedor que ele se relacionava muito bem e tudo mais, só que ele era só o tirador de pedido. Ele ia lá, levava o cliente na lábia, né? E tirava o pedidinho dele lá e fazia a venda. Hoje em dia é como você falou, né? Você tem que ter organização, você tem que ter estratégia, você tem que ter conhecimento emocional, tem que ter também muito essa parte de processo bem definido para que as coisas fluam, né? Porque se você só é aquele vendedor que tem lábia, né? Que falam, né? Tem muitos, eu tenho lábia de vendedor. Mas se você só tem isso e não tem essas outras partes, né? Essas outras áreas da venda, não vai adiantar muita coisa, né? Cara, eu vou te falar assim, ó, eu ouso dizer isso para vocês, que mais de 80% do resultado da venda é mais sobre o emocional do indivíduo do que propriamente sobre o estratégico. Porque ele só vai usar processo. Vou pegar um exemplo. Eu pego um indivíduo que tem um perfil autoexecutor, né, que é um dos perfis comportamentais, muito perfil assim na venda, e ele acredita que ele não precisa parar para estudar a venda, porque ele por Sim, si só já é autossustentável, em muitos casos. Não é uma regra, mas ele acha que ele é autossustentável. Então, esse negócio de estudar, de ter processo, de seguir roteiro, essas coisas, ele não precisa. sim. Só que ele precisa mais do que os outros, talvez, É, né? Por quê? Que beleza, ele tá vendendo, mas muitas vezes ele vende na força, né, cara? Então ele tem que fazer é, uma tremenda força para conseguir fazer venda. Tem que gastar muita energia para conseguir fazer venda, sendo que ele podia ser inteligente. isso. Então, eu acho que é aquela coisa assim, já foi-se o tempo de nós querer vender na conversa, já foi-se o tempo de nós querer vender na força, e está chegando, ou já está presente, né? Está chegando, mas está mais do que presente, que os nossos clientes querem ter conversas inteligentes. E se Isso. a gente não for inteligente o suficiente, a gente precisa aprender a ser. Então, isso é uma habilidade que eu consigo desenvolver. Ou seja, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou ouvir podcast, eu vou trocar a música por um livro, vou trocar o melhor, vou trocar o filme por um livro, vou trocar a música pelo podcast. Eu vou buscar novas ferramentas para me tornar quem eu preciso ser, pensando no cliente que eu vou atender daqui 5 anos, né? legal. E, Michael, deixa eu perguntar, qual que é a maior diferença que você sente? Porque você trabalha já é, convivendo com as vendas no agro há bastante tempo, mas você Uhum. também é do agro, né? Sua família e tudo mais. E eu cresci numa família onde a gente tinha lá a plaquinha na propriedade, proibido vendedor. Imagino que você também. Mas onde eu quero chegar, Maicon? Quais que são as maiores diferenças que você nota no agro de 10 anos atrás para cá? Porque, em geral, hoje em dia, com o avanço da internet, com o avanço da tecnologia em geral, alguns trabalhos para os produtores ficaram melhor, tanto em quesito tecnológico com celular, internet na propriedade, quanto com máquinas agrícolas que fazem o mapeamento 3D hoje em dia, até coisas mais simples, né? Então, qual que é essa diferença? Você acha que o produtor ele mudou muito de 10 anos para cá? Cara, na verdade, acho que todo o mercado mudou e esse não ia ser diferente. E vejo que a gente atingiu uma proporção ou uma velocidade muito maior do que era antes, né? Então, vou pegar assim, 10 anos atrás, eu estou falando em 2013. Então, 2013 era o ano que o Marco estava literalmente batendo carreador, prospectando, visitando produtor todo santo dia. Então, assim, pensando no lá e pensando no cá, eu acho que se a gente der um passinho até 5 anos antes do que o 2013, né, vamos falar assim, talvez não são 10, vamos pensar em 15 anos atrás, uma das coisas que a gente não tinha disponível era a internet, né? Que para o cara ter uma internet custava o preço de um carro, de um caminhão, muitas vezes, dependendo de onde ele precisava puxar aquela linha telefônica para colocar a dita cuja da Uhum. internet quando conseguia colocar. Então já começa por aí. Esse é um ponto. Hoje a gente tem um acesso à informação muito diferente do que a gente tinha antes. A informação está na nossa mão o tempo todo.
A internet está na mão de todos, os smartphones aí estão na mão de todos. Então, rapidamente informação sobre um produto, sobre um serviço, sobre uma marca, sobre, enfim, uma empresa, eu consigo fazer, eu consigo buscar de uma maneira extremamente rápida e objetiva. Se a gente levar em consideração, né? Você falou sobre a famosa plaquinha proibido vendedor aí. Cara, e vai ter cada vez mais placa proibido vendedor. Por quê? Porque assim como a gente também não abre um anúncio do nosso telefone ali, ou não abre todos os anúncios que nos aparecem, o produtor já não tem mais condição de atender todos os vendedores que chegam na propriedade. Né? Então, esse é o segundo ponto, que é o quê? O alto volume de concorrente no mercado. Cara, nunca teve tanta marca, tanta empresa vendendo a mesma coisa. Eu vou te falar sobre um dos mercados que a gente atende, que é o mercado de nutrição. Né? Então, considerando nutrição foliar, enfim, né, que são os famosos fertilizantes foliares aí, do passado conhecidos como água de batata para muitos, né? Porque era, enfim, um negócio diferente. Mas vamos lá. Aonde que eu chego com isso, cara? Da última vez que a gente fez um levantamento interno aqui, da quantidade de marcas, porque a gente ia começar a desenvolver um processo de prospecção, a gente chegou a mais de 400 marcas diferentes. Da mesma coisa. Da mesma coisa. Então, Nossa. tudo bem, são produtos relativamente diferentes, são, mas a maioria deles se posicionam do mesmo jeito. Consequentemente, o produtor acredita que é tudo igual. Até que você prove o contrário, meu amigo. Imagina esse cara recebendo, vamos pensar assim, micro-regiões. Tem 10 revendas de máquina agrícola naquela região, tem 20 revenda de insumos agrícolas naquela região, tem o cara do posto de combustível, que é o cara do TRR, que tem dois, três na cidade, distribuidor de combustível. Ou seja, cara, se a gente começar a somar tudo isso, tem lá pelo menos 30, 40 empresas que querem visitar o cara toda semana e todo mês. Como é que ele vai receber todo mundo? É humanamente impossível. Se ele for parar para atender todo mundo, esse cara não trabalha mais. Sim. Ele vai passar o tempo todo atendendo vendedor. Então, esse aí é um ponto também que acaba sendo bastante crítico, né? Então, o acesso à informação é uma coisa que, enfim, está muito mais fácil, o que logo não me faz querer conversar com todo mundo, porque eu já não preciso mais dar informação, que era uma coisa que no passado era o vendedor que trazia. Hoje a internet já me dá essa informação. Outra coisa é justamente esse ponto aí de que existe muita gente me prospectando, ou seja, me importunando, me incomodando aqui. Consequentemente, eu não tenho paciência, nem tenho tempo para conversar com todo mundo. Então, esse aqui é um outro ponto-chave. Um terceiro ponto-chave que eu vejo aí é literalmente o quê? A falta de preparação dos profissionais. Por que que eu digo assim, a falta de preparação? Cara, o cara não está preparado para falar de negócio, o cara está preparado para falar de produto e serviço. Aí Sim. ele chega lá, ele não tem um posicionamento claro, né? Ou seja, eu quero vender alguma coisa para o meu cliente, então eu falo sobre tudo, e falando sobre tudo, muitas vezes eu não consigo nada que vá chamar a atenção do cliente, consequentemente, é mais um, mais dois, mais três, né? Então, acho que essa falta de preparação é um ponto crítico aí também. Um outro ponto crítico que eu vejo é o excesso de promessas. É muito comum quando eu converso com clientes, e é muito louco, cara, porque esses dias eu descobri que tem produtor rural me seguindo aqui também. E Ah, provavelmente eles legal. estão seguindo para eles, enfim, entender o que, que eles vão fazer para não se deixar levar na conversinha dos vendedores lá, né? Mas aonde que eu chego? Eu estava em Minas Gerais, fui atender uma revenda lá, inclusive volto para lá nessa semana, e aí o dono da revenda falou para mim assim: ah, você conhece o fulano? Né, sem dar nomes. Eu falei, cara, não. Ele falou assim: ah, ele falou que ele te segue, ele te acompanha. No fulano era o cliente. E aí ele falou, cara, se a tua equipe fizer o que esse cara tá dizendo que tem que fazer, vocês vão vender até avião pegando fogo. Porque o que ele fala de fato faz muito sentido para mim como cliente. Né? Ou seja, onde que eu quero chegar? Cara, a gente tem um excesso de promessa no mercado. E aí, esses dias, um dos clientes que, enfim, eu tive a oportunidade de conhecer numa empresa que eu passei, ele falou assim: olha, se eu usar tudo que o povo que me visita fala que eu deveria usar, eu já estaria produzindo 300 sacas de soja. Sim. Só que eu consegui chegar no máximo no meu 180, pensando na minha região. Né? Então, aquela história, é muita promessa. Logo, isso faz com que todo mundo pareça mentiroso. Então, aonde que eu quero chegar com tudo isso aqui? As empresas têm um tremendo ou uma tremenda necessidade cada vez mais de se posicionar como especialista e realmente de
mudar a forma de abordar, levar valor para o cliente. E o valor para o cliente muitas vezes é algo que talvez a gente não está nem enxergando, né? Então é justamente onde eu preciso buscar me diferenciar naquilo que eu faço. Legal, Michael. Aproveitando até, né, que os clientes eles estão acompanhando, então eles já estão vendo que as empresas também estão se especializando, né? Estão indo atrás de consultoria, de treinamento, enfim, eles estão antenados nisso aí, né? E eu queria saber de você aí, qual que é a importância aí que você vê que os seus clientes eles mais dão no treinamento, né? O que que eles estão levando em consideração para te contratar para que você vá treinar os vendedores e eles tenham mais resultados aí? Massa, William. Olha, eu acho que assim, ó, um ponto-chave, né? Fazer as coisas do mesmo jeito que a gente estava acostumado a fazer no passado já não resolve os novos problemas que a gente está tendo, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos. Se a gente olhar para tudo isso que eu acabei explanando para vocês sobre o momento do mercado, dificuldade muitas vezes do vendedor chegar lá, a falta de posicionamento e tudo mais, o que eu tenho percebido cada vez mais é que, na maioria dos casos, eu preciso inovar. Então, esse é um ponto chave, né? A empresa tem buscado inovação, ela tem buscado levar realmente um novo jeito de se comunicar para a equipe, para que ela consiga realmente Hum. atravessar ou, vamos dizer assim, romper algumas barreiras que a maioria das empresas vai enfrentando. Então, esse é um ponto, né? Conseguir inovar. Outra coisa, a gente vê que cada vez mais, né, no passado, vocês são novinhos aí, eu sou um pouco mais velho que vocês, mas num passado não tão distante desse aqui, a maioria dos profissionais, não quer dizer que chegava pronto, mas como eu tinha menos concorrência, consequentemente eu tinha menos desafio. Tendo menos desafio, talvez eu não tinha tanta frustração. Tendo menos frustração, consequentemente, sim, o tal da inteligência emocional era algo que não era tão importante, porque se o cara não Sim, tivesse, eu ia lá, demitia, contratava outro. Mas hoje a gente tem visto que os profissionais têm chego cada vez mais cru para as empresas. Isso, em partes, é muito sobre você não pode mais trabalhar novinho, você vai trabalhar só depois dos 16, né? Você só vai é, muitas vezes entrar no mercado de trabalho com 21, 22, 23, a galera que estuda até 25, depois disso vai para o mercado de trabalho, e é, muitas vezes não passou por nenhum tipo de frustração no meio do caminho. E aí vai para um departamento que é o departamento comercial. Cara, o que mais a gente tem, se a gente não souber ressignificar os nãos que a gente toma, o que a gente mais tem no nosso dia a dia é frustração, né, cara? Porque a sim. cada 50 ligação que a gente faz, muitas vezes a gente tem 10 ligações que são atendidas. E se a gente tiver num dia de sucesso, Olha são lá. 10 talvez só 5 atendidas, 5 com interesse, 2 que vão marcar a e apresentação, que dois vai vão fechar. marcar e olha lá se um deles fechar, né, cara? Então, É. assim, a gente enfrenta muitos desafios. Então, trabalhar o comportamento das pessoas é algo extremamente importante, né? E uma das coisas, assim, que vai influenciar no comportamento das pessoas é realmente o time conseguir entender, beleza, mas qual é o meu grande objetivo além simplesmente de bater meta? E aí a gente chega aonde? Na necessidade de construir uma visão de futuro clara, né? Ter clareza realmente de qual é o objetivo que eu tenho como negócio, né? Por que que eu estou batendo carreador todos os dias? Por que que eu estou contratando mais um vendedor? Aonde é que Sim, de fato eu quero chegar? Como é que eu quero ser visto nesse mercado? E uma vez que eu tenho essa visão de futuro, eu começar a definir isso em metas, definir isso em processos, definir isso numa estratégia para o meu time. Então, o principal realmente que as empresas têm buscado é, de alguma maneira, engajar as pessoas, motivar as pessoas. Volto a dizer, eu entendo que a motivação não é o core, né? A gente precisa de outras coisas para que as pessoas estejam motivadas, mas fazer com que as pessoas queiram fazer parte daquele sonho, daquele grande objetivo, sim, é extremamente importante. Só que aí é aquela história. No nosso dia a dia, a gente está tão focado em resolver os problemas do nosso cliente que muitas vezes a gente não resolve os nossos, né? E uma das é, coisas que ainda existe muito, né, no empresarial, vamos pensar assim, no caso do empresário, do gestor, é que esse cara não busca o seu próprio autodesenvolvimento. Ele não sabe como estabelecer ou criar o processo comercial, ele não sabe como fazer com que a equipe utilize um funil de vendas, muitas vezes, né? sim, Ou como utilizar um CRM, e ele não sabe fazer por quê? Porque ele faz na força, ele quer que os caras usem, porque agora eu paguei caro nessa ferramenta, você tem que botar as né? informações aqui dentro que eu preciso ter acesso ao que você está fazendo. E tudo isso vira o quê? Vira cobrança.
e normalmente a gente não se movimenta na cobrança. É, A gente se movimenta quando a gente enxerga que está fazendo sentido, né? Então, essa questão de ter uma visão de futuro, uma estratégia bem clara e bem objetiva e trabalhar o comportamento das pessoas para usar a estratégia, cara, são as duas grandes coisas que as empresas nos buscam. Para quê? Para que no final elas consigam realmente inovar. E aí a gente morre nos nossos três pilares: comportamento, estratégia e inovação. Legal. E pro vendedor cru, quando ele está chegando na empresa, Michael, eu, pelo menos, quando eu comecei nas vendas, eu também fui pro agro, né? Então, eu vendia produtos agropecuários mais focados no florestal, motosserra, roçadeira. Por si só, já é um nível de negociação um pouco mais alto, porque a gente tinha trator lá de grama de 50, 60 mil, que a negociação já muda um pouco a conversa, que é mais técnico, então o cara está pesquisando mais. Como que você acha que é uma maneira prática e é uma maneira certa? Porque eu vejo também que não adianta a gente pegar, às vezes, um jeito de fazer que vai dar certo só nesse negócio e amanhã, se eu ganhar as contas e precisar, isso do vendedor, né? Se eu ganhar as contas e ir para outra empresa, eu vou ter que mudar tudo de novo. Você acha que o vendedor cru, como ele pode fazer para que em qualquer negócio dele ele consiga gerar valor no produto e virar uma autoridade no assunto? O básico é estudar o produto, não tem como fugir, né? Massa. Cara, eu acho que principalmente colocar o foco no cliente. Porque uma das coisas que a gente tem percebido, e isso é para tudo que se venda, é que, cara, as empresas estão numa pressão tremenda para a equipe bater meta. Todo mundo precisa faturar. Só que quanto mais a gente precisa faturar, mais a gente acaba muitas vezes sobrecarregando a equipe com relação ao foco na meta. Cara, dá seu jeito, você tem que me entregar seus valor X lá no final do mês. E muitas vezes o vendedor deixa de colocar o foco em quem mais importa durante uma conversa de vendas ou numa negociação, no atendimento, que é o próprio cliente. Né? A partir do momento que a gente coloca o foco no nosso cliente, a gente passa a entender mais sobre ele, dores, desafios, problemas, necessidades, anseios, expectativas, enfim, e que a gente começa a se tornar especialista em identificar essas coisas, a gente passa a se tornar muito mais assertivo no nosso posicionamento. Se eu conheço meu produto, meu serviço, que é a base, né, como tu mesmo disse, é impossível não vender a partir do momento que eu entendo o que o meu cliente realmente está buscando. Porque o grande segredo da venda é falar a coisa certa do jeito certo no momento certo. Ponto. Você fez isso, é game over para quem estiver do outro lado. sim. Eu sei bem disso, Exatamente. Maicon, até aproveitando aí, porque quando a gente começou vendo aqui, eu também vendia ele, né? Apesar de estava trabalhando no suporte, às vezes no suporte até de outras ferramentas, eu vendia ele também. Mas por quê? Porque eu entendia muito da ferramenta, né? Eu via ela nascer, né? Então eu Uhum, entendia muito dela e também tinha muito conhecimento de processo, né? Porque a gente do TI, a gente sempre tem muito processo para tudo, né? uhum. E era incrível, assim, porque eu ia conversar com o cliente e daí eu falava, não, aqui você vai fazer assim, o que que você quer resolver? Eu quero resolver isso. Então dentro do sistema você vai resolver dessa maneira aqui. E dessa forma eu conquistava muito fácil o cliente, né? Porque ele via que eu tinha um conhecimento muito bom da ferramenta e resolvia os problemas dele. E daí, dessa forma aí, a gente acabava vendendo muito aí para os clientes. William, lá, quando eu iniciei nas vendas também, a gente tinha a mesma pegada. Quando eu entrei lá, justamente até por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque quando eu entrei, eu sofri muito para gerar valor no produto. Então, o produtor chegava lá na loja, eu preciso de uma motosserra pequena. Cara, eu ia onde? Você quer uma motosserra pequena? Então, eu tenho essa aqui de 25 cilindradas, 32 dentes na corrente. Cara, mas o produtor não está interessado em saber disso. Quando começou a dar certo? Quando eu comecei a perguntar para ele, beleza, mas você quer essa motosserra para cortar uma lenha, para fazer um churrasco? Aí sim começou a casar com a necessidade dele. E aí começou a dar certo. Então eu vejo que realmente, Michael, faz muito sentido isso que você falou. O principal num vendedor, e eu vejo principal para uma pessoa que está iniciando nas vendas, é se interessar pelo cliente. É É, bem, não, é bem simples, né? É se interessar pela necessidade do cliente. Ser realmente um vendedor, né? É, Um tirador de pedido, né? exatamente. E isso que você falou sobre o tirador de pedido, cara, é uma coisa que eu tô dizendo isso já há algum tempo. 2023 vai ser o que vai separar os meninos dos homens, literalmente, cara. Porque aquele cara que estava acostumado a receber
a visita na empresa, que estava acostumado a muitas vezes, enfim, esperar o cliente chegar no balcão, encostar a barriguinha para fazer uma compra, aquele cara que estava, enfim, de alguma forma, assim, sempre numa posição de a hora que pintar eu vou fazer o gol, cara, ele vai ter que aprender a ir lá atrás no campo, buscar a bola, construir a jogada para fazer gol, porque senão ele não vai Voltar fazer para gol, não. marcar. Exatamente, não, o jogo mudou, né? Então, acho que você ser estratégico, né? A gente cai de novo no ponto da estratégia e realmente saber como construir uma venda é fundamental. Vou dar um exemplo simples. Hoje cedo eu estava fazendo um atendimento de uma revenda e assim, cara, durante muitos anos eles estavam numa posição, num cenário muito positivo. Então não precisava prospectar, né, cara? Porque sem prospectar, só com a carteira de clientes que eu tinha, eu já conseguia fazer um faturamento aí na casa dos 20 milhões de reais. Então, cara, tá lindo, tá top. É o que eu quero, né? Todo mundo quer isso aí. Sim, Mas esse ano o mercado mudou. Ou né? seja, aquele cliente que investia 100 vai investir 60. E esses 40 vão ficar no barracão se ele não tiver novos clientes. Só que esse ter novos clientes, sair para prospectar, gerar demanda, criar oportunidades e construir a venda, está sendo o grande desafio. E não Sim. está sendo o desafio dele, cara. Esse é um desafio geral da nação. É, Aquela empresa que estava mais na zoninha de conforto, esperando as coisas acontecer, o profissional que vivia na zoninha de conforto dele, porque ele tinha acostumado a ganhar uma grana ali e estava tudo certo, de repente existiu uma lacuna ali porque a conta não vai fechar. E aí tá todo mundo saindo porque precisa chegar no número e tá todo mundo desesperado. E, consequentemente, essa galera que tá desesperada aí tá queimando, se queimando, queimando a marca, queimando o mercado. Ou o cara vira essa chave, ele vai tomar choque, né, cara? E não tem pra isso. onde correr, né? Não tem pra onde correr, É velho. o Vai ter que mercado. aprender a vender. Seja... Isso é uma grande realidade mesmo, Mike, porque a gente conversa com muitos clientes e eles estão falando isso mesmo, né? E é justamente isso que você disse, se a pessoa não se especializar, se ela não ter as coisas bem definidas, não ter o caminho dela definido, aonde ela quer chegar, infelizmente ela vai acabar se desviando ou, enfim, vai acabar parando ali num certo momento. É isso aí. Sim. Hoje mesmo eu conversei com uma gestora de telecom que ela me pediu uma dica justamente nesse ponto. Porque antigamente, todo mundo já sabe como o telecom trabalhava, né? Tinha lá 1.000 leads, pau na mula, em cima dos 1.000. Hoje em dia não dá mais certo. Hoje em dia é muito mais preciso você ter 100 leads qualificados do que você ter 1.000 leads para você matar a pau correndo atrás. Então a gente vê que o mercado ele está mudando e está mudando rápido. E agora, com essas inteligências artificiais, cada vez mais que essas ferramentas forem evoluindo, o mercado vai mudando cada vez mais, porque a tecnologia ela nunca volta para trás, ela só evolui. Não, e assim, ó, só a gente pensar quantas ligações entram no nosso smartphone todo dia. Então, Gente, entrou o 0300 alguma coisa, você já sabe que é fria. Mas daí agora já não entra mais só o 0300, agora são números locais que estão ligando. sim, Sim, Eu uso uma operadora X e devido a deslocamento esse ano eu precisei também de um segundo número de uma operadora Y, né? Cara, a galera já tá ligando na operadora Y, sendo que esse número eu não passei para ninguém. Zero pessoas sim. têm acesso a esse número, porque é só para o meu deslocamento. Então você para pensar assim, a disputa por atenção tá muito grande. É todo mundo querendo sua atenção o tempo todo. Antes a gente falava sobre a quantidade de gente que vai visitar o prospectar o produtor, isso no físico, mas no digital, né, no telefone, no WhatsApp, cara, só abrir aqui, ó, da nossa conversa, do momento que a gente conversou até agora, já tem aqui, ó, uma, duas, três, tem quatro mensagens de alguém querendo me vender alguma coisa. É sexta-feira, antigamente na sexta-feira não era nem dia de falar com o cliente, né? é verdade. Então, você para pensar assim, cara, e é começo do mês, quando chega final do mês, essa galera tá toda desesperada, o pau cai a folha, então não tem, cara, ou você se torna mais efetivo naquilo que você tá fazendo, ou você vai viver gastando energia e fazendo um trabalho burro, né, cara, ao invés de fazer, não é nem trabalho duro, né, cara, o pior é isso, é trabalho É. burro muitas vezes, né? Então, perfeito, Maicon. Para a gente finalizar, eu queria que você recapitulasse, então,
quais são as estratégias, né? Mas vamos colocar como dicas, que eu acho que assim o povo pode aproveitar melhor. Quais são as dicas para você ser um vendedor de sucesso? O ultimato aqui para recapitular todo esse episódio. Massa, 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 Matheus. Cara, eu acho assim, ó, o autoconhecimento, né? Então, conhecer suas próprias emoções, se entender, conhecer o seu perfil comportamental, enfim, é fundamental. Outra coisa que é fundamental, né, e isso, enfim, faz parte de todo o contexto, até mesmo do próprio autoconhecimento, mas é você minimamente ter a habilidade de gerenciar bons relacionamentos ou criar bons relacionamentos, né? Então isso é fundamental, né? Isso entraria até mesmo no contexto de você conseguir fazer um bom network ou desenvolver um bom network naquilo que você está fazendo. Terceira coisa, cara, estudar. E quando a gente fala em estudar, é você estudar o mercado, é você estudar o concorrente, é você, enfim, literalmente buscar novas estratégias e novas ferramentas, né? E aí já somando a quarta delas, que é ser estratégico, né? Que é realmente se posicionar como especialista, mas construir a sua própria estratégia de negócio. Isso eu não estou falando no um a um, né? O vendedor fazer a sua própria estratégia, mas eu acho que a empresa tem uma tremenda responsabilidade em Sim. construir essa estratégia e depois disso, enfim, formar as pessoas que vão chegando. E para tudo isso, cara, a última delas, eu acredito que é a gente se desapegar de velhas ideias, né? Então, aprender a se adaptar ao novo. Acho que essa é uma das principais no momento presente. O mercado está mudando muito, a velocidade com a qual as coisas estão acontecendo é muito grande e a gente precisa, sim, deixar de lado velhos paradigmas e começar a colocar o foco e colocar a visão em tudo isso que está acontecendo, porque, cara, independente do que você venda, existem grandes oportunidades. Uma coisa que já é clichê, não existe nada, nem nenhum outro mercado que paga o que o mercado de vendas paga. Mas isso exige, sim, do profissional que ele realmente esteja preparado, que ele saiba o que ele está fazendo, que ele estude, que ele se dedique, que ele faça o seu melhor todos os dias. Tá? Então, acho que são as 5 premissas básicas aí que eu vejo. Perfeito, Maicon. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Pessoal, a gente vai deixar as redes sociais do Maicon e tudo aqui embaixo na descrição, e aí vocês podem acompanhar, entrar lá no podcast Gigantes do Agro também, acompanhar todos os programas e conteúdos do Maicon. Massa, massa, Matheus. E assim, ó, gente, aproveitando para fazer esse convite mesmo, né? Então, no Instagram, você consegue encontrar lá os conteúdos diários aí saindo, né, para realmente te ajudar a construir suas estratégias, seus comportamentos também. Se você for buscar também no Spotify, você vai encontrar lá o podcast Gigantes do Agro. Toda semana saindo lá também as sacadas aí para você implementar no seu dia a dia, dicas práticas e objetivas. E também lá no próprio YouTube você vai encontrar conteúdos um pouco mais densos aí. Mas o nosso grande objetivo é realmente levar para esse mercado como um todo novas formas de fazer as coisas, se reinventar mesmo, porque a gente sabe que, enfim, o mercado está sedento por profissionais que estejam dispostos a fazer o que precisa ser feito aí. E a gente está, e é isso que a gente está construindo cada dia mais aqui. Maravilha. Legal, Maicon, legal. Quero somente agradecer aí a tua participação. Esse papo foi maravilhoso. A gente sempre aprende, né, nas nossas conversas com você. E, enfim, quero agradecer aí muito a tua participação. E, pessoal, vamos deixar aqui as nossas redes sociais, o nosso Instagram, deixar aqui o nosso canal do YouTube também, que tem muito conteúdo lá que a gente produz para os nossos clientes. E para quem também tiver curiosidade de conhecer um pouco mais desse universo do CRM, né? A gente está à disposição. Vamos deixar tudo aí certinho, os nossos contatos, para que vocês entrem em contato conosco, entrem em contato com o Maicon aí para tirar eventuais dúvidas. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço aí.